Seja bem-vinda a Zai do Podcast. Hoje já estamos no 4º episódio e hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco polêmico, um pouco em alta, que é o tema de tendências de recrutamento 2025. A gente trouxe aqui convidados muito especiais, convidados da área, que vão estar explicando para vocês certinho tudo e passando muita informação, muito conhecimento. Eu tô aqui com a Karina. Prazer, Karina. Prazer. Primeira vez da Karina aqui. Pode falar um pouquinho mais sobre a tua trajetória? Eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês e espero deixar minha contribuição, né? Que é uma área que eu sou completamente apaixonada. Pessoas, quando a gente fala pessoas, é a minha grande paixão. E acredito que grande parte das pessoas não me conhecem, né? Eu sou a Karina Brunholo. Eu entrei nessa área de recrutamento e seleção por um caminho na minha vida. Eu sou formada em odontologia, eu sou dentista por formação, sou implantodontista e eu comecei a ter a minha clínica odontológica, a clínica começou a crescer e eu entrei num grupo chamado Sucesso Odonto, do Ricardo Novak. E dentro desse grupo, a gente preza por gestão na área de odontologia, pelo crescimento na área de odontologia. E aí, eu comecei a me destacar e virei mentora do grupo do Ricardo Novak, do Sucesso Odonto. Que bacana. Beleza, daí comecei a acompanhar várias clínicas. Tanto é que até hoje eu já acompanhei 500 clínicas. Esse ano eu tô com 55 clínicas no Brasil inteiro. E o que a gente começou a perceber? Que para ter um bom desenvolvimento dentro das clínicas odontológicas, a gente precisa de pessoas. Exatamente. E as pessoas não sabiam, quando a gente passava a parte da gestão, as pessoas não sabiam como contratar as pessoas certas. Aí o Ricardo, que é o nosso sócio da Procet, que é a nossa empresa de recrutamento e seleção, falou, olha, aqui nasce uma empresa. Por quê? Nós precisamos fazer as contratações certas, colocar as pessoas certas dentro das empresas para que a gente consiga fazer com que elas performem bem. Então, a minha paixão por pessoas surgiu aí, da necessidade de ajudar todo mundo a colocar pessoas certas dentro das empresas para que performasse bem. E aí, assim, resumindo, né? Então, aí nasceu a Procet. Então, eu sou mentora do grupo do Sucesso Odonto. Eu tenho a clínica odontológica aqui em Curitiba, no Boqueirão. Aí tem a Procet de recrutamento de seleção. Daí, olha que legal. A Aline tá concordando porque é a paixão dela também, né? A gente começou a contratar as pessoas certas para as empresas. E o que a gente percebeu? As pessoas não ficavam. Falou, caramba, nosso processo de recrutamento está errado? Não é nosso processo de recrutamento. O problema está na liderança. E aí surgiu o Líder Pro, que é o nosso curso de liderança, e o Líder 7, que é um curso de liderança presencial. Enfim, os projetos foram surgindo de uma necessidade de visualizar que as pessoas não conseguiam crescer por falta de pessoas. Olha só. Mas aí, essa é a Karina profissional. Mas, assim, o meu melhor título é ser mãe dessas duas crianças maravilhosas, o Vitor e a Bia. Então, o meu melhor título é ter uma família, que é a minha base, é o meu tudo. Eu até me emocionei. Né? Muito bom. É a base, ela precisa ser sólida. Uma vez sólida, você consegue ampliar, né? Vai gerando as raízes. Exatamente. E eu quero também mostrar aqui que hoje que a gente tem a Aline, ela já veio aqui, outro podcast, se eu não me engano foi o 3º podcast, o último, aliás, e ela esteve aqui apresentando um pouquinho para vocês, mas vamos, né, se apresente novamente, Aline. Meu nome é Aline, eu tenho uma trajetória um pouco diferente da Karina, mas eu sou da área de administração também. Também sou apaixonada por pessoas. Não tem como fugir na realidade, né? Você conhece um pouquinho mais das pessoas, existe uma miscelânea muito grande, culturas diversificadas, então é algo muito prazeroso para nós. A parte de gestão de pessoas, desde a parte de business partners, que é todo o cuidado RH gerencial, recrutamento e seleção. Eu já tenho uma expertise, já trabalhei em empresas pequenas, de grande porte. Hoje, inclusive, nós somos clientes do Sebrae, então a gente abrange o Paraná e daqui a pouquinho já estamos expandindo já para o Sebrae Nacional também. É importante também, né, ressaltar que, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente agrega ao longo do andamento, né, do processo de vida nosso. Quero agradecer a Karina também por ter aceitado estar aqui conosco e compartilhar também o conhecimento que tem, que eu vejo que é amplo, muito rico, né, no sentido de passar toda a informação, principalmente para as empresas hoje. Essa questão que a Karina falou também, eu sei que é até um assunto que você vai colocar,
mas existe um mercado, eu costumo falar que existe um oceano azul. Isso. Muito grande a ser explorado. Né? Tem até um livro que fala que é a estratégia do Oceano Azul. Isso. E ele fala exatamente isso, né? Como você se diversificar no mercado de trabalho. Ele até dá o exemplo do Cirque du Soleil. Então, o que leva as pessoas a pagarem um valor, agregar valor num produto, se ele é um circo? Mas ele não é um circo comum, qualquer, na realidade, né? exatamente. Isso. Então, isso é pra tudo. exatamente. O oceano, eu falo, o oceano tá aí. Então, vamos desbravar cada vez mais. Como que funciona, Karina? Como que tá o recrutamento hoje em dia, em 2025? Porque houve muitas mudanças, né? Eu acho que a geração que tá vindo hoje em dia é diferente, é mais complicada essa questão de segurar um funcionário ali, não é bem assim. Então, como é que funciona isso em 2025? Isso, houve uma mudança muito grande no processo de seleção, de recrutamento, dos dois lados eu visualizo. Tanto na parte do candidato, que está ali em busca de uma vaga dentro da empresa, quanto na parte das empresas que estão buscando esses candidatos. Os candidatos, hoje, as pessoas são muito imediatistas, as pessoas querem achar o emprego perfeito, e muitas vezes não é assim. Então, o que eu sempre falo? Que as empresas elas têm que mostrar para os candidatos, lógico, a vaga, mas principalmente o propósito. Todo mundo hoje tem muito aflorado, né? Essa geração tem muito aflorada o porquê. Por que eu vou fazer parte dessa empresa? Por que eu sou necessária dentro dessa empresa? Então, eu acho que a grande diferença hoje nas pessoas é isso. E existe a parte do imediatismo também, porque as pessoas querem tudo muito rápido. Então, você mostrar para o candidato que ele vai entrar na empresa e existe um plano de carreira dentro, também faz com que os candidatos brilhem o olho por aquela empresa. E outra coisa legal... Planejamento na empresa. Oi? Fazer esse planejamento na empresa, Exato. Né? Não somente contratar. Exatamente. E aí a gente começa a trazer as pessoas certas para os lugares certos. E aí, as empresas também, existe o imediatismo. E daí é algo que eu acho que a Aline vai concordar comigo, que elas querem contratar muito rápido. Só que nós precisamos fazer um processo de recrutamento e seleção muito assertivo. Então, leva um tempo para a gente achar essa pessoa certa. Então, tem uma mudança, mas é importante sempre buscar a essência e o propósito da contratação dos dois lados. O porquê por que a gente tem que fazer essa contratação. Sim. Até pegando o gancho do que a Karina falou, que é muito importante, assim, talvez seja um dos fatores mais importantes que nós estamos encontrando hoje no mercado. Hoje nós estamos começando com uma abordagem até diferente com alguns clientes nossos, que nós fazemos o quê? Nós fazemos um planejamento estratégico inicialmente com o cliente, porque para entender a cultura da empresa dele. Perfeito. Exatamente onde entra a questão de agregar o valor. Exatamente. Sabe, Aline, que você está falando isso, que é bem similar ao que a gente faz lá na ProSet. Por quê? Lá a gente tem antes a gente falava de reunião de desenho da vaga. Aí a gente começou a mudar esse termo. Falou, não, é uma consultoria. Por quê? É uma consultoria porque para eu conseguir contratar a pessoa certa para essa empresa, eu preciso conhecer essa empresa. Sim. Então, é isso que vai bem de encontro ao que a gente preza. Eu tenho que entender a cultura, eu tenho que entender os valores, eu tenho que entender o que essa empresa busca das pessoas para as pessoas que estão lá dentro. Exatamente isso. E falando também já nessa questão, a gente percebe dentro da empresa, dos clientes que nós atendemos, tanto a questão de cultura, quais são os benefícios que ofertam. Eu acredito assim que você tem que saber o que o seu funcionário ele quer. O que ele agrega valor para ele. Porque existe muito isso. De repente, o que agrega valor para a Karina não é o mesmo que agrega valor para mim. Então, a partir do momento que você começa a fazer realmente esse levantamento, que seria análise de marketing, forças, fraquezas do mercado, o planejamento, tanto é interessante, e isso nós até implantamos bastante na Zaido, foi algo que deu um resultado muito positivo, Karina, que foi o sentido, às vezes um funcionário ele foi contratado e ele está trabalhando na área fiscal. Aí nós fizemos todo o processo de fluxograma dele, desenhamos a função, o que ele exercia, só que a gente identificou que o perfil e comportamento dele não era fiscal. Exato. Aí acabou remanejando para outras áreas. Exatamente. E aí esse funcionário, ele alavancou em outras áreas. Então tem muito isso, é engraçado trazer essa questão. Não, e é legal isso que você falou, porque a gente fala assim, todo mundo nasceu para brilhar.
E às vezes a gente contrata uma pessoa e é uma pessoa super boa, só que naquela posição que ela tá, naquela função que ela tá, ela não tá brilhando o máximo. Então vai bem o que você está falando, ela não tá brilhando o máximo. Agora, a partir do momento que a gente faz uma análise do perfil da pessoa e entende que, por exemplo, ela é muito analítica, coloca essa pessoa ela tá no setor comercial. Não é o perfil certo para aquela função. E você coloca no financeiro, a pessoa brilha muito mais na pessoa. E outra coisa legal, Aline, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas que mudou nesse processo de recrutamento e seleção, é que antes, o que existiam? As empresas escolhendo os candidatos. Exatamente. Hoje é diferente. Hoje, a gente tem a empresa escolhendo o candidato, porém, os candidatos hoje, eles estão muito espertos. Muito. Eles também querem um lugar agradável para eles trabalharem, eles querem um lugar... Não é sobre salário só. Exatamente. Então, a empresa escolhe o candidato, mas o candidato também escolhe a empresa. E aí, da importância das empresas cuidarem da cultura, do clima organizacional, para que a gente consiga ter uma corrente também de candidatos que queiram trabalhar e busquem trabalhar naquela empresa. Sim, para vestir a camisa mesmo da empresa. Né? Exatamente. E tem a questão até ali no meio digital, isso tudo mudou muito, né? Inteligência artificial. Como que vocês veem isso hoje em dia? Porque é complicado, né? A inteligência artificial está tirando pessoas até de muitos cargos. E se você não se atualizar, os candidatos não se atualizarem, eles vão ficar para trás. Então, como que vocês veem isso? Essa questão? Eu? Bom, eu vou falar a minha visão sobre a inteligência artificial primeiro no processo de recrutamento e seleção, tá? Eu acho que nada substitui o humano. Essa é a minha humilde opinião, tá? Eu posso ainda falar contra, né, ir contra esse meu posicionamento, mas ter uma outra opinião. Mas uma inteligência artificial hoje, ela consegue fazer filtros de currículos. Por quê? Ela vai buscar as palavras-chave, se está escrito de maneira assertiva. Ela pode fazer a análise do perfil comportamental de um colaborador, do candidato ali. Isso aí ela vai conseguir ver. Porém, o brilho no olho, a vontade que a pessoa tem de fazer acontecer dentro da empresa, nunca, pode ser que eu me engane, mas na minha visão, nunca a inteligência artificial vai conseguir fazer isso. Então, ajuda em todos os setores, né? Tem várias coisas que a inteligência artificial tá atuando, mas nunca vai tirar a humanização. E um candidato, Aline, é legal até você manifestar a tua opinião, ele vai querer trabalhar naquela empresa que ele mais se conectar. E essa conexão tem que haver no processo de recrutamento, numa entrevista bem feita, volta na questão da cultura, coisa que a inteligência artificial não vai conseguir substituir. É uma ferramenta de auxílio, né? Isso. Se a pessoa souber usar certo... Essa é a minha visão. Ela é um auxílio, mas não substitui. Exatamente. Nós costumamos até falar que o onboard tem que ser muito bem feito. Todo o processo de integração do candidato, principalmente a questão de agregar valor. A inteligência artificial, como a Karina falou, também é a minha opinião, tá? Hoje ela tem sido inevitável cada vez mais, né? Vem agregando, sendo mais inserida em qualquer os âmbitos. E até puxa um termo de administração que existe, que entra nessa parte de psicologia, que se chama pirâmide de Maslow, que ele vai tratar a questão das primeiras necessidades iniciais dos humanos. Exatamente. Então, a segunda necessidade é o quê? É a socialização. Então, não tem como fugir. Então, você vê que ali é necessário, é importante essa questão da integração mesmo da equipe. Então, eu imagino, sim, que hoje a IA, ela vem para contribuir, mas não substituir. Nossa, perfeito. Exatamente. A questão do home office também é muito polêmica, né? Ainda está sendo muito polêmica mesmo, já tendo um tempo, né, no mercado. Vocês veem isso como? Na questão de, por exemplo, a exigência que a empresa tem para o candidato para ele fazer home office, porque não é algo simples, assim. Você tem que o candidato ele tem que estar apto a fazer um home office, porque precisa de dedicação, precisa de foco, não é tão fácil em casa ali, às vezes não tem um lugar adequado. É um desafio.
vamos dizer assim, para nós, que hoje a gente percebe até por relatos dos clientes que nós temos, né, a questão de home office, contratam um funcionário presencial e daqui a pouco o funcionário, mas eu quero home office. Então, assim, acaba gerando aquela situação. Só que também tem funcionários, em questão de pesquisas que a gente faz de análise individual, de planejamento e desenvolvimento, você acaba conversando com algumas pessoas e pergunta para os funcionários, você prefere home office, presencial? E muitos, interessantemente falando, não preferem o home office, preferem o presencial, desde que haja, e volta novamente a questão do clima, do que a empresa gera. Então, sim, eu enxergo que existe muito perfil. Nem todo mundo tem o perfil para trabalhar de formato híbrido e home office. Mas após pandemia, né, que foi inserido esse formato no mercado, então hoje um dos maiores desafios é você trabalhar essa questão do formato híbrido, home office, enfim, de que forma você agrega o valor. O que faria um funcionário sair e trabalhar presencial? Entra a questão dos valores também. Exatamente. Isso que você falou é também a gente entender cada colaborador. Então, por exemplo, tem aquele colaborador que, como a Aline falou, quer estar dentro da empresa. E para a empresa também é muito bom, né? Se a empresa tem o espaço. Por quê? Porque a pessoa está inserida diariamente naquela cultura e vai conseguir entregar o melhor ali, fazer parte do clima. Agora, tem aquele colaborador também que ele vai performar muito bem em casa, desde que ele tenha sido treinado para executar aquela função de forma correta, desde que tenha alguém supervisionando e tenha um acompanhamento dele para saber o que ele precisa entregar naquele dia. Então, ter um monitoramento desse colaborador que está em home office. Eu acho que a gente pode equilibrar. Existem funções que a gente pode mesclar o trabalho home office, presencial e está tudo bem. Existem algumas que as empresas vão exigir o presencial e está tudo certo. Desde que, mais importante de tudo, até você falou, Aline, é que o colaborador esteja feliz. Exatamente. O que as empresas esperam, né, dos candidatos atuais, no cenário atual, né, tanto home office, tanto presencial? Hoje, vou falar pelo perfil do Brasil, que é um país capitalista. Então, assim, cada vez mais vem agregando muitos valores, inserindo muitos formatos de empresas, enfim. Até porque hoje a gente tem bastante questão de holding, enfim. Então, é bem diversificado. Hoje, as empresas elas buscam os candidatos que, de fato, entregam o conteúdo, né? Através de metas que possuem, objetivos, enfim. E aí, até volto a falar, que é muito interessante, novamente, na questão do perfil da liderança. Porque volta novamente, porque se o perfil ele estiver bem desenhado, eu falo, ter o fluxograma é até importante, Karina. A gente até começou a trabalhar isso. Nós voltamos, pegamos algumas empresas na parte de planejamento estratégico. Qual é a sua missão, visão e valores? Começamos desde o beabá da empresa. O que determinado funcionário ele desenvolve dentro da empresa? Fizemos uma descrição de perfil dele, para que ele entenda. Então, tudo isso a gente insere dentro do formato do onboarding. Então, quando o funcionário ele entra, ele já sabe qual que é o organograma, a quem ele se reporta, o onboard dele, o que ele pode, o que ele não pode, os benefícios que ele tem, o que a empresa espera dele em determinado prazo. Então, isso foi muito legal, porque é um mapa, né? Serve para nortear o funcionário dentro da empresa. Então, isso é algo que veio agregando bastante valor também para os nossos funcionários. Hoje, inclusive, a gente comentando, a gente está com um grupo quase 100% mulheres no escritório. Que legal! 100%? 99%? Oh, mulherada! Olha isso, bacana no mercado. Viu só? E sabe, Aline, isso que você falou, a gente preza preconiza muito mostrar para o colaborador, primeiro, o onboarding tem que fazer a integração do colaborador de forma correta, mostrando valores, mostrando a história da empresa direitinho. Outra coisa importante é mostrar para o colaborador código de conduta, que muitas empresas não entregam código de conduta para o colaborador. O que a empresa espera de conduta dele dentro da empresa? Ou em casa, qual conduta a empresa espera dele? E checklist de função. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu uso demais na vida, e assim, para os meus mentorandos, em tudo. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Exatamente isso. Se você não mostrar para o colaborador qual é o objetivo da função dele, o que você espera que ele faça naquele dia, ele vai entregar o que ele quiser. E o que todas as empresas nasceram para quê? As empresas nasceram para ter resultado.
Para ter lucro? Para ter lucro, para ter resultado, a gente precisa de colaborador engajado e que entregue. Então, a gente precisa direcionar esse colaborador de uma forma correta. Sim. Eu até costumo brincar algumas vezes em alguns processos de recrutamento, quando é algum perfil, uma área já de liderança ou de supervisão, aí eles geralmente perguntam, mas qual é o salário? Eu pergunto, você quer receber quanto? Isso. Por quê? Eu jogo a pergunta como uma inversão de valor para que ele consiga ter esse momento de programação, vamos dizer assim, neurolinguística, pensar sobre o que ele pode fazer. Porque, na verdade, é muito mais o processo dele inserir, agregar um valor à empresa, do que a empresa fornecer algo para ele. Lógico que o básico a empresa vai fornecer, que é o que ele precisa para trabalhar. Então, eu costumo perguntar, e é engraçado porque geralmente eles começam a dar risada, eles começam a perceber que realmente depende muito mais do comportamento deles. Exatamente. Como as empresas, então, elas podem melhorar a experiência do candidato nesse processo seletivo? Primeiro, na hora de desenhar a vaga, a empresa tem que falar exatamente o que ela espera do colaborador. Aí, entender também qual é a cultura, quais são os valores da empresa para fazer o match perfeito. E a partir do momento que a gente começa a fazer o processo de seleção dos candidatos, lá na Process a gente trabalha da seguinte forma, a gente faz a busca dos currículos, depois passa por um analista, e aí depois passa por uma entrevista com o psicólogo. E essa entrevista que vai fazer com que o candidato perceba que a empresa é diferente. Que não é um simples seleção de currículo, vamos ver a parte técnica ali, vamos ver se tem experiência ou não. Não, a gente quer saber sobre a pessoa, como que ela é, quais são as expectativas, quais são os valores. Então, a grande mudança e o que o candidato espera é cuidado. Se o candidato percebe que desde o processo de seleção a empresa é diferente, daí cai no onboarding também, que é algo que a gente bate muito forte, que você falou, o quanto esse cuidado no recrutamento e seleção e o cuidado no início do colaborador dentro da empresa faz toda a diferença. Então, o cuidado vem dos dois lados. A gente cuidar da empresa para que ela entenda o que ela tem que entregar para o colaborador e o colaborador perceber que a empresa está disposta a entregar tudo para ele performar bem. Muito bom, bacana. Tomando um gancho também, embora ela falou tudo que seria mais dessa parte necessária, eu quero também deixar uma indicação assim, para os empresários, que é uma dificuldade que a gente encontra também no mercado. Hoje, por exemplo, o empresário ele quer contratar um candidato com um valor de salário mínimo, mas ele quer um perfil excelente. Então, o que a gente costuma, exatamente, a gente até costuma orientar os nossos clientes, olha, hoje qual que é a base? A gente faz a pesquisa de mercado, a base salarial, para saber se realmente está dentro do padrão, vamos dizer assim, do mercado aqui da regional. Ok, mas o que você espera desse seu colaborador? Então, a gente vai dando esse direcionamento, porque a gente percebe que também existe essa expertise por questão, muitas vezes, das pessoas. Então, eu falo, você tem que inserir uma vaga, um perfil, um know-how dentro daquilo que a sua empresa tem o potencial e pretende pagar. Então, aí você consegue trabalhar, tá? Então, principalmente essa dica eu dou quando é perfil mais alto, um perfil de supervisão, um perfil de gerência, que aí já trabalha, porque aí você já entra a questão novamente do perfil de liderança, já é uma outra questão. Você não vai trabalhar só a questão do know-how, da expertise dele, mas aí entra muito a questão do perfil. Aí você tem a aplicabilidade dos outros testes também, que você fazer análise, se ele tem a inserção, questão de personalidade, enfim. Então, já é um processo um pouco mais amplo. Houve alguma coisa inédita, assim, desde a carreira de vocês, desde o início, que aconteceu, que vocês ficaram, tipo, gente, que sempre acontece na nossa carreira, alguma coisa que aconteceu que vocês acharam engraçado ou algo do tipo? Bom, existem vários, eu acredito que todo mundo já passou, mas uma experiência que eu tive há muito tempo em uma empresa do ramo calçadista, eles tinham aproximadamente 3.000 colaboradores, e como a empresa é serviço sazonal, então na época de contratação de grandes grupos e demissão também, era a demissão geral. Então, ali era interessante porque quando eles faziam o processo abertura,
na época, e a gente selecionava as pessoas, recrutava as pessoas na realidade, né, para fazer esse processo inicial. Então você via ali que tinha muita gente que não tinha perfil, pessoas que não tinham nem o estudo para aquele tipo de qualificação. Então assim, eles ouviam a parte de contratação e eles iam para lá. Então assim, era algo muito interessante, porque ali parecia pessoas de todo perfil, de ramos diferentes. Então, hoje já mudou muito, evoluiu, lógico, faz muito tempo esse processo, claro, né? Então, dali eu consigo trazer muitas memórias boas, histórias boas. E sabe o que você estava falando agora? Eu lembrei de uma situação que a gente fez o processo de recrutamento e seleção lá pela Pro7, e aí selecionamos uma candidata para vaga de recepção. E aí a pessoa fez a entrevista, beleza, foi contratada. A menina chegou para trabalhar na segunda-feira com um vestidinho curto e um decotão. E aí a dona da empresa me ligou desesperada, falou, Karina, cara, que tipo de pessoa é essa? Aí eu falei, escuta, como que você orientou que ela deveria ter ido trabalhar no primeiro dia de trabalho? Porque essa roupa pode ser a melhor roupa que ela tem no guarda-roupa. Ó, até me arrepiou. E ela se preparou para ir trabalhar, se arrumou, colocou a melhor roupa dela, porque ela queria entregar o melhor para a empresa. A falha não está nela. A falha está em você, que não orientou que no primeiro dia de trabalho teria que vir assim até entregar o uniforme para ela. Então, eu acho que... Comunicação é tudo, né? Eu ia concluir falando isso, que a falha da comunicação trouxe uma situação desconfortável, mas na realidade a situação desconfortável vira cômica, porque a falha foi dentro da empresa. Exatamente. Eu até tenho também uma história para contar, que, na verdade, eu estava trabalhando num lugar e chegou, né, teve várias pessoas que foram recrutadas, e um menino específico que começou a trabalhar comigo, ele, enfim, começou ali, era uma semana, 2, na terceira semana ele pediu uma férias de 19 dias, simplesmente, para ir pro carnaval. Eu achei isso muito engraçado, porque, gente, né, a pessoa também tem que ter um pouco de noção, assim, eu não vou pedir férias, sendo que eu acabei de iniciar no trabalho, né? Então, acontece bastante. Até acredito que agora com essa geração mais nova que tem chegado agora no mercado, a gente tem que trabalhar 2 processos. Você vai fazer a parte do processo da empresa, que é a parte de recrutamento e seleção, mas também você vai dar a dica, você vai orientar, principalmente a questão de currículos que a gente pega. Hoje a gente recebe currículo, assim, que a gente tem que filtrar muito. No bate-papo você desenvolve, identifica aquilo que às vezes a pessoa não colocou no currículo. Geralmente eu peço para a pessoa alterar o currículo dela antes de encaminhar para o cliente. Então, todo esse processo, hoje você consegue fazer esses 2 meio lados. De campo, né? Meio de campo, exatamente. Então, agora, para finalizar, eu queria uma palavra de você, Aline, e você, Karina, uma palavra que define o recrutamento para vocês. Diligência. Eu acho que o processo de recrutamento e seleção, ele precisa ser de uma forma diligente, exatamente para você identificar qual é o melhor perfil para a empresa, para que a empresa ela não tenha um custo elevado, para que ela não desenvolva o turnover, absenteísmo, que tudo isso depois acaba sendo algo muito prejudicial para a empresa. E uma palavra para mim que assim está totalmente linkada com o processo de recrutamento e seleção é liderança. Por quê? Porque nós empresários precisamos ser líderes de si, ter condutas corretas e também saber liderar, ser resiliente. E nós precisamos também saber liderar todas as pessoas que vêm no nosso guarda-chuva. Então, eu posso pegar uma pessoa, contratar um copo vazio. Agora, se eu for uma líder nata, se eu conseguir entregar o meu melhor para essa pessoa, eu vou enchendo o copo dela e ela transborda. Então, se eu pudesse, na minha visão, a liderança é o sentido do recrutamento e seleção. Que legal. Muito obrigada, pessoal, por assistirem mais um episódio. Se inscrevam no canal, não se esqueça de deixar seu like e até o próximo.